Você aí que é empresário ou investidor aqui no Brasil e já está saturado de arcar com essa altíssima carga tributária do nosso país e não receber nada em troca. Digamos então que você pensou em montar uma estratégia internacional, uma empresa offshore, como uma maneira de você conseguir economizar com essa tributação. Você já parou para pensar se esse plano de empresa que você desenhou, essa offshore que você pretende ou até já abriu, está 100% de acordo com a lei? Ou será que você está correndo algum risco? Quem sabe até, por exemplo, de ser enquadrado, sei lá, como um crime de evasão de divisas ou de sonegação fiscal? Bem, vamos conversar um pouco sobre isso nesse vídeo de hoje. Pessoal, eu me chamo Guilherme Bauer, eu sou advogado especializado em Direito Tributário Internacional e aqui no canal da Capital Global a gente conversa sobre estratégias de internacionalização e as vantagens que elas podem trazer para você na hora de ganhar mais dinheiro, seja empreendendo ou seja investindo. Então a gente fala de assuntos como blindagem patrimonial, planejamento sucessório, sobre dupla nacionalidade, residência fiscal e por aí vai. Se você gosta desse tipo de dica, considere se inscrever no canal, ativar o botão do sininho para receber uma notificação e, é claro, não esquece de clicar no bom e velho botão de gostei e de deixar um comentário aí pra gente também. E o vídeo de hoje é muito interessante para você, empresário, investidor aqui no Brasil que cansou, que não aguenta mais pagar esses altíssimos impostos do nosso país, que está insatisfeito com as notícias de reforma tributária e está pensando em montar uma empresa fora do Brasil, seja como uma estratégia para planejamento tributário dos seus investimentos ou ainda como uma forma de atingir novos mercados, potencializar os seus negócios. Enfim, são diversas as razões que podem te levar a querer esse tipo de internacionalização. Então você que está pensando em montar essa estrutura, você já se deu conta de quão importante é você verificar se o teu projeto, o teu plano de ação, ele está de acordo com a lei ou se ele não pode te dar uma tremenda dor de cabeça lá na frente? Porque eu vejo aqui na internet que tem muitas pessoas renomadas na área, inclusive, artigos, vídeos, outros profissionais que se são especializados em internacionalização, falando algumas coisas sobre montar empresa que, se a gente for parar para pensar, o risco é um tanto quanto alto, não sei se está de acordo com o perfil de todo mundo. Então nesse vídeo eu quero te chamar a atenção para os pontos que eventualmente você pode ter problema na hora que você monta a empresa offshore. Primeiro eu quero separar entre os pontos que têm a ver com a própria estrutura da empresa mesmo. Em seguida, eu vou trazer alguns outros pontos que são mais relacionados com a confiabilidade do profissional que você contratou para te assessorar nesse tipo de trâmite. E aí, por fim, eu vou ter mais um tópico que eu quero contar um segredinho para vocês. Como saber se a empresa offshore está dentro da lei? Critérios relativos à própria empresa. E os critérios em relação à estrutura da sua própria empresa offshore que você já tem ou que pretende montar um dia para pagar menos impostos. Os critérios para você avaliar se essa estrutura está de acordo com a legislação ou se você está pelado no meio da sauna são os que eu vou te contar a partir de agora. O primeiro deles é um tanto quanto óbvio, é analisar se as cotas dessa empresa estão declaradas no teu imposto de renda de pessoa física aqui no Brasil. Se você é residente fiscal, você mora aqui no Brasil, você precisa declarar que você possui essas cotas. Mas diga-se de passagem, esse é um critério um tanto quanto óbvio, provavelmente você já sabia disso. Mas existem outros critérios que não são tão óbvios assim, mas são tão importantes quanto. O primeiro deles é avaliar a residência fiscal da sua empresa, onde que ela é. Porque, em regra, uma empresa é residente fiscal no país em que ela está registrada. A sua limitada, aqui no Brasil, paga impostos no Brasil porque você registrou na junta comercial do seu estado. Mas se fosse só o lugar de registro, seria muito fácil. Bastaria que você registrasse a sua padaria, sei lá, em Bahamas e não pagasse mais impostos para o Brasil. Do tipo, na hora que chegar um fiscal ali, você falar: ah, não precisa de alvará não, nem de CNPJ, essa empresa é de Bahamas. Não é tão simples assim, porque além do lugar do registro, outro critério para dizer se a empresa é residente fiscal no país ou não é se ela tem uma operação lá, se ela tem a gestão, o controle, um estabelecimento permanente dentro do país. Então o local do registro da empresa é importante sim,
mas não é o único critério para saber se a tua empresa paga impostos no Brasil ou não. Não basta registrar fora, mas os empregados estarem todos no Brasil, os diretores estarem por aqui também, você tem uma sala alugada aqui com toda essa pessoal. Isso aí mostra que o estabelecimento permanente da empresa está aqui e possivelmente você vai ter problemas com a Receita Federal. Além disso, um outro critério que pode ser considerado para você saber se a sua empresa offshore ela tem que pagar impostos em algum país ou não, é em relação à fonte de renda, o local da fonte de renda dessa empresa. Nos Estados Unidos, por exemplo, existem alguns modelos de LLC com um único sócio, que eu já expliquei melhor em um outro vídeo que eu vou deixar aqui no izinho, que se você utilizar dessas estruturas e a empresa não tiver fonte de renda americana, ela não vai pagar impostos nos Estados Unidos. Mas se tiver fonte de renda americana, aí já vai ter que passar a ser tributada lá também. Então a fonte de renda da empresa estrangeira é o terceiro critério que você precisa observar. E o quarto são as regras de CFC e de GAAR, que são regras que foram criadas no intuito de evitar que pessoas físicas que moram em um país montem as suas empresas com a residência fiscal em um país diverso na intenção aí de fazer um planejamento tributário eficiente. Os estados não gostam nada de empresários que querem pagar menos impostos, não é verdade? E essas regras vêm justamente para dificultar a vida e dificultar esse tipo de operação. Se você não se atentar para essas regras, a sua empresa montada fora do Brasil pode acabar precisando pagar impostos aqui no Brasil também. Ou pior, pode ser que o fisco brasileiro desconsidere essa sua empresa montada no exterior e faça com que você responda com o seu patrimônio, pessoa física, sobre os impostos que essa empresa no exterior deixou de pagar. E entre os cuidados para você não ter problemas com regras de CFC e GAAR, está, por exemplo, você não montar a sua empresa offshore colocando como sócia dela uma PJ brasileira, botar a tua limitada para ser dona da empresa nas Ilhas Virgens Britânicas, por exemplo. Isso aí faz com que a empresa das Ilhas Virgens Britânicas seja mais propícia a ser tributada aqui no Brasil. Outro ponto que você pode considerar é criar alguma substância para sua empresa offshore no país em que ela está sediada, porque dessa maneira fica mais difícil de dizer que ela deveria pagar impostos aqui no Brasil também. E criar substância que eu me refiro é de repente ter um diretor local, ter uma operação, uma sala, um funcionário, alguma coisa nesse sentido. Esses são alguns pontos que podem trazer maior rigidez para o seu projeto. Esses são alguns pontos que trazem maior solidez para o seu projeto de internacionalização. Como saber se a empresa offshore está dentro da lei? Critérios relativos à assessoria que você recebeu. E normalmente quando você vai montar uma empresa no exterior, você procura algum profissional para te dar uma assessoria nesse processo. Um advogado, um contador ou simplesmente alguém que só é especializado em internacionalização. Normalmente essa pessoa vai te ajudar a escolher onde montar a sua empresa com o melhor custo-benefício, vai traçar uma estratégia para que você consiga pagar menos impostos nos seus investimentos nas bolsas americanas, por exemplo. Já falei sobre isso em um outro vídeo aqui no canal, vou deixar no izinho. Ou ainda vai te dizer onde que é melhor você abrir a empresa se você quiser vender o seu produto ou serviço para o mercado XYZ, vai te assessorar com esse tipo de dicas. E bem, existem alguns comportamentos que você pode observar nesse assessor de internacionalização, vamos chamar assim, que, ao menos na minha opinião, já são um forte indicativo de que você não deveria confiar tanto assim nele, que você deveria fugir. São indicativos de que esse cara não é um assessor de internacionalização, e sim um vendedor de empresa offshore. E o primeiro desses indicativos é quando o cara simplesmente te empurra para te vender uma empresa em algum único país, e ele nem analisa a tua situação para saber se aquele país faz sentido ou não. Como se fosse uma fórmula mágica que servisse para todos os casos. Sei lá, o sujeito vai dizer que uma empresa no Uruguai é perfeita para você que investe fora, que quer vender para a Europa, que quer vender para os Estados Unidos, que quer vender para o Brasil. Como se o Uruguai resolvesse todos esses casos. Ele nem analisa onde está o seu mercado consumidor, qual que é o tamanho do seu patrimônio, qual que é o risco que você está disposto a correr, se você tem a necessidade de ter um país no Mercosul ou não. Diversas outras questões que realmente podem impactar e muito nesse seu projeto.
Quando esse assessor vem, então, te empurrando uma única empresa, e principalmente se ele só abre empresa naquele país que ele quer te empurrar, isso aí é um forte indicativo de que ele é um vendedor de empresa offshore e não um assessor de internacionalização, e ele só está te empurrando aquela empresa que ele consegue te vender por um preço mais caro ou aquela que ele vai tirar numa margem de lucro mais alta. Não confie nesse pessoal. E aí nessa linha já vamos para o segundo ponto que já bota um certo pé atrás aí quando a pessoa tem essa conduta, que é vender aquela empresa offshore como algo perfeito, a solução para todos os seus problemas, como se ela não tivesse pontos negativos. É claro que qualquer estrutura internacional tem seus prós e contras, não existe nada que seja mágico que resolva para tudo. Tudo isso precisa ser sopesado no seu projeto de internacionalização. Desconfie de quem fala de que algum projeto é perfeito demais. Nenhum deles é tão perfeito assim. E um terceiro ponto de atenção é quando o assessor de internacionalização ele sequer te cobra pela hora que ele está conversando com você. Se você está 1 hora conversando com um cara que é advogado, contador, que seja o que for, e ele ainda não te cobrou por essa hora, é porque ele está tentando te vender alguma coisa. Provavelmente é alguma empresa fora que ele abre, alguma coisa assim, e ele está querendo empurrar aquilo, senão ele não estaria fazendo essa assessoria de graça. Diga-se de passagem, eu pessoalmente, quando eu vou montar uma estrutura de internacionalização para alguém, eu sequer mando proposta de honorários antes de conversar com a pessoa, porque a maior parte do meu trabalho consiste em corrigir erros de pessoas que montaram empresas em algum país que não fazia tanto sentido para elas, e daí a gente está tendo que encerrar essa operação de uma forma ou de outra. Então eu cobro por pelo menos uma assessoria, talvez um estudo mais complexo, justamente para entender se aquela internacionalização faz sentido para o meu cliente ou não. E por vezes, a minha conclusão nessas assessorias é que não faz sentido ter uma empresa offshore naquele caso. É chato quando um cliente vem e quer montar uma empresa fora e não consegue achar algo que seja compatível com o negócio dele. É chato, mas mais chato do que isso é ter que corrigir cagada de quem não é assessor de internacionalização e sim vendedor de empresa offshore. Se não faz sentido para o meu cliente, eu não vou oferecer, eu não quero nem mandar a proposta de honorários. E o quinto critério relativo ao assessor de internacionalização que você escolheu para saber se o trabalho dele está ok, se ele vai te entregar uma empresa dentro da lei ou melhor, dentro das circunstâncias que você espera, é você saber o histórico desse profissional. Ele é advogado, é contador, o que ele é? Não que diploma signifique alguma coisa, na minha opinião, mas você tem referências dele, ele já fez algum trabalho, você sabe se ele tem o conhecimento técnico, porque no final do dia, montar uma empresa fora é tão importante quanto fazer uma cirurgia. Você está confiando algo muito valioso, o órgão talvez o mais importante do ser humano na mão dele, que é o seu bolso, e você não pode confiar isso na mão de qualquer um. Como saber se a empresa offshore está dentro da lei? Uma reflexão necessária. E por fim, eu quero contar um segredinho para vocês, que na verdade nem é tão um segredinho assim, mas sim um ponto que poucas pessoas têm coragem de comentar, afinal, a chance de ser mal interpretado aqui é muito alta. Por favor, não me interpretem mal. E esse segredinho é que, muitas vezes, a estrutura de empresas fora do Brasil, offshore, em paraíso fiscal ou não, a estrutura com menor segurança jurídica é o que torna o seu negócio, essa estrutura, mais lucrativo. Muitas vezes a nossa legislação não é tão clara sobre um ponto em específico, ou ela é omissa naquele ponto mesmo. E no outro país também pode ter alguma outra lacuna, alguma brecha que fique aberta. E aí é justamente se aproveitando dessas brechas, dessas lacunas na lei, que a gente consegue fazer uma estrutura de empresa que pague menos ou quem sabe até 0% de impostos. As empresas multinacionais de tecnologia que fazem isso muito bem, se aproveitando dessa brecha, que eu expliquei melhor em um outro vídeo, que eu vou deixar aqui no izinho, essas empresas conseguiram passar muitos anos sem pagar qualquer tributação. Mas veja que isso é uma lacuna que está sendo explorada e que, hora ou outra, pode causar algum certo conflito de interpretações. Se você fizer alguma estrutura assim aqui no Brasil, certamente, pode ser que você consiga por muito tempo
pagar menos ou quem sabe 0% de impostos, mas você vai estar mais exposto ao risco de ter um processo da Receita Federal, se tiver uma investigação, se ela levantar a sua operação e se entender que tem algo de errado e se entrar com um procedimento administrativo e posteriormente com um procedimento judicial e ganhar, aí você pode ter uma certa dor de cabeça. Mas veja que são vários Cs aqui nessa conversa. Você pode ter uma estrutura muito robusta, que você tem menos probabilidade de ter problemas, com bastante substância fora do Brasil, com diretores que estão em outro país, e ainda assim ter dor de cabeça. Ou ainda você pode ter uma estrutura só de uma shell company, empresa de fachada em um paraíso fiscal, operar por anos assim e sequer ser foco da Receita Federal. Quer dizer que compensa o risco? Eu não sei. O meu ponto aqui é que você precisa entender a legislação e saber quais são os riscos que você está disposto a correr. Eu não estou falando para você desobedecer à regulamentação. Você tem que fazer tudo sempre de acordo com a lei. Eu só estou falando que muitas vezes a própria lei ela é conflituosa entre si. Ainda mais num país como o Brasil, que são criadas 46 novas regras tributárias por dia útil, segundo o IBPT. E isso que eu nem entrei no mérito das regras trabalhistas, que também são extremamente onerosas aos empresários e investidores aqui do Brasil. O que eu estou querendo te dizer é que mesmo fazendo tudo dentro da lei, todo empreendedor, todo dono de negócio aqui no Brasil sempre está correndo o risco de acabar ficando com um nome sujo. É claro, aquele que é empresário autônomo, que não tem muitos empregados, seja por meio de uma MEI aqui no Brasil ou de uma LLC nos Estados Unidos, esse cara ele tem menos risco de ter problemas, a operação dele é mais enxuta e não está tanto nos holofotes. Mas o empresário grande, esse aí com 100 mil funcionários, é certo que vai ter um problema uma hora ou outra, ainda que ele faça tudo 100% dentro da lei. Veja, até o Neymar, se não me engano, já teve problema com o fisco por uma questão que é banal no direito brasileiro, que é contratação por PJ. A maior parte de colaboradores que prestam serviço como pessoa jurídica não se cria vínculo trabalhista e não tem problema. Mas o Neymar não deu porque ele está dentro dos holofotes. A mesma questão pode ser levada em consideração quando a gente está falando de estruturas de internacionalização. A questão então não é não correr riscos, e sim saber onde você está pisando. Não tem problema nenhum em estar com a bunda na janela. O problema é estar com a bunda na janela e achar que está com a bunda encostada na parede. E é com essa frase maravilhosa que a gente encerra o vídeo de hoje. Se você gostou das dicas, não esquece de se inscrever e de acompanhar a nossa playlist do Domingo Offshore, que eu vou deixar aqui no final da tela. Um abraço e até a próxima!